Boa noite a todos, graça e paz seja com vocês. Tenho que repetir o que foi dito segunda-feira, somente por todo mundo, que realmente a gente vem aqui em temor e tremor. Não interessa quantas vezes você tenha falado em público, quando se trata da palavra de Deus, a responsabilidade é imensa. Estamos falando da palavra de Deus para o povo dele, e isso é um peso que realmente vem sobre nossos ombros. Além disso, o fato de estar falando com esse título, que é outro peso, né, Betânia? Professor. Pessoal, quando é aluno, pode errar ali, errar aqui, tá nervosíssimo. Ninguém liga, é aluno. Mas o professor não tem esse direito. Gente, nós continuamos sendo alunos. Aliás, no dia que um professor deixar de ser aluno, ele deixou de ser professor. Também nervoso porque tenho aqui ladeando comigo dois homens que eu conheço há alguns anos e a quem eu respeito, admiro e tento seguir os passos. Acho que vale a pena seguir seus passos. Pastor Rui, que acertadamente ficou na abertura, né? Que é o cartão de visitas. E no final, o meu pastor, o pastor da minha igreja, pastor Misael, vai estar fechando este evento. Então, assim, é tipo a sobremesa. É aquilo que quando termina, é aquilo que fica com sabor na sua boca. Então, graças a Deus, eu fiquei no meio, né? Então, eu acho que não vou decepcionar. Os dois certamente vão dar o real peso desse evento. E eu vou tentar, de alguma forma, aqui contribuir com a vida de vocês, com esse assunto que não é tão simples. Ele é só metade do Novo Testamento, é só 13 cartas de Paulo, mais da metade de Atos, que você tem que observar para poder falar da filosofia de ministério do apóstolo Paulo. Mas me permito ainda dizer de duas alegrias. A primeira alegria é a presença da minha mãe, que já esteve aqui na segunda-feira também. Minha irmã, Jane, também uma das minhas irmãs, que está aqui também presente. Não, espero que não por mim, espero mesmo que não por mim, mas pela palavra do Senhor. E também muito me alegra a presença da minha esposa, Simone, e da minha pequenininha, Cie, minha moreninha. Bem, a filosofia de ministério do apóstolo Paulo. Abra comigo Efésios, capítulo 4. Eu não vou fazer uma pregação expositiva, aliás, não perca sexta-feira. A professora Valquíria vai nos falar sobre pregação expositiva. Eu espero de jeito nenhum perder. Não posso perder. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Quero ler esse texto para a gente iniciar fazendo uma leitura bíblica. Me permitam já iniciar. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ok. Feito uma pesquisa, fizeram um questionário de pesquisa com vários pastores. Nessa pesquisa teve algo que me chamou muito a atenção, foi a resposta à primeira pergunta de um jovem pastor. Perguntavam nessa primeira pergunta: por que você se tornou pastor? Esse jovem pastor disse que foi assim o seu processo de encaminhamento para o ministério.
Ele, desde criança e adolescente, morava do lado da casa do pastor dele. E ele via qual era a rotina do pastor dele. O pastor acordava às 10 horas da manhã, tomava café, aí assistia um pouco de TV, né? Aí assistia um pouco do jornal, depois almoçava, tirava um cochilo, à tarde ia passear com a mulher, com os meninos. À noite, quando tinha culto, às vezes ele dirigia o culto, às vezes não, às vezes pregava, às vezes não. Era uma palavrinha assim, 15, 20 minutos. Escrevi aqui para não esquecer. Achei que era um trabalho com bom rendimento e quase nenhum esforço. Essa era a visão de ministério desse homem, que se espelhou na visão de ministério de um outro pastor. E então temos aqui 2 gerações de pastores inúteis, figurativos, quando não um peso para a igreja e um atrapalho para o evangelho. Então tem algumas questões que eu quero considerar inicialmente. Primeiro, quando falamos do ministério do apóstolo Paulo, o seu ministério, o exercício de seu ministério, ele serve de parâmetro, de exemplo, de modelo para qualquer outro ministério. Mas quando nós observamos e resolvemos e viemos então falar de filosofia de ministério do apóstolo Paulo, não podemos olhar só como Paulo fez, como Paulo encaminhou seu ministério, mas também o que ele disse acerca de ministério. Porque ele também deu orientações para outros que tinham também o encargo, ainda que não o encargo de apóstolo propriamente dito, mas se nós observarmos bem, ainda que numa dimensão maior, os apóstolos eram pastores. É claro que Paulo, por exemplo, não costumava ficar muito tempo em algum lugar, embora tenha ficado quase 2 anos em Éfeso, ficou um tempo em Tessalônica, passou ainda mais tempo em Corinto, mas o costume dos apóstolos, ou pelo menos de boa parte deles, era anunciar o evangelho, especialmente onde não tinha sido pregado, mas também agiam como pastores e orientavam os pastores. Então temos 2 coisas: primeiro, o exemplo do próprio ministério de Paulo, e em segundo lugar, o que Paulo disse sobre ministério. E ainda, o que Paulo diz acerca de ministério não é mera opinião. Esta é a minha posição. Não é mera opinião, mas é palavra inspirada de Deus. Eu vou pela ortodoxia. Eu acredito que o que Paulo disse tem validade para toda e qualquer igreja. Toda e qualquer igreja, em qualquer lugar e em qualquer época, quando olha o texto de Paulo, deve ter nele realmente o guia do próprio Deus. Nas palavras de Paulo, deixando ele falar em 1 Tessalonicenses 2,13. Ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Então temos que o que o Paulo diz é ordem, é determinação, e não apenas opinião ou um conselho que pode ser seguido ou não, certo? E aí eu vou, de forma muito breve, apenas elencar 2 problemas que são opostos, mas que são problemas claros. Eu não vou falar dos desafios, isso é com o pastor Misael, mas eu precisava falar que claramente nós temos 2 problemas opostos. Existem muito mais, mas eu preferi eles porque eles são extremos. Quanto a ministério, primeiro, ministérios guiados por uma, como eu coloquei aqui, espiritualização exacerbada. É uma espiritualização assim tão grande que você na verdade não tem um guia de verdade. Nada guia esse ministério. Por quê? Porque é sempre pela emoção. Eu senti de Deus. Não tem esse negócio, eu senti de Deus? Eu também sinto de Deus às vezes. Mas você não se guia toda a sua vida, ou todo o seu ministério, ou toda a igreja, apenas por sentimentos, que muitas vezes, por serem subjetivos, nem sempre tem procedência de Deus, pastor José. Às vezes Deus fala conosco, sim. Mas muitas vezes nós sentimos algo, nós intuímos algo,
e atribuímos a Deus, quando na verdade não foi. E tem gente que guia a vida dele todinha assim. Até a cor da gravata que ele vai usar no culto é uma revelação, tem que ser uma revelação. Esse extremo, esse exagero, que nós estamos falando do exagero, certo? Não da espiritualidade cristã, ela tem coisas miraculosas, ela tem sim questões que fogem à razão, mas estou falando dos extremos. O extremo é ruim. Eu conversava esse ano ainda, conversando com um casal amigo meu que dirigem uma congregação. E eles que começaram a conversa sobre culto, tal, aí começou a falar de liturgia do culto. E aí, nessa história de falar de liturgia do culto, eu comecei, por algum motivo, não lembro como foi que chegou nisso, mas eu fui falar do uso dos dons no culto. Né? Há lugar para os dons no culto público, no culto comunitário, mas existem restrições a como se utiliza, e nem todo dom espiritual deve ser usado no culto público. Mas aqueles que sim, têm o seu lugar e têm a sua forma. E eu falando, né, que o apóstolo Paulo diz assim, né, naquela carta, né, eu imaginando que eles sabiam o que estava escrito. Mas a resposta dela foi bem interessante quando ela disse: eu não vou muito pelo que Paulo disse. Eu deixo Deus me usar. Não é isso, César? Já ouvi essa expressão muito, né? Eu não vou, olha só o que ela disse. Eu não vou muito pelo que Paulo disse. Como é que eu guio o meu ministério lá na igreja? Eu deixo Deus me usar. Gente, a gente está falando isso aqui. Aquilo que eles também chamam de palavra de Deus. Chamar e acreditar que é a palavra de Deus, mas não utilizar, é como dizer, não, é de Deus, mas isso não me interessa. Então perceba, isso é um erro gravíssimo. Na verdade, você tem pessoas que estão à frente de uma igreja, mas que não tem qualquer filosofia de ministério. Nada que os guia, pelo menos nada confiável. Na verdade, tem algo que os guia, mas não é algo confiável. Por outro lado, secularismo árido. Gente, e não são poucas as igrejas, na verdade, cada dia mais. E é isso que está acontecendo. Na verdade, o caminho parece estar seguindo para aqui. Antes o problema maior era essa espiritualização exacerbada, mas o caminho está sendo pelo secularismo. Ministérios baseados apenas na visão de mercado. Estratégia de marketing, administração. Agora uma palavra que tem muito em voga, você vê muito nos outdoors por aí, coaching. Sei nem o que é isso ainda, eu até já descobri. Coaching. Gente, gerência administrativa. Não que não se possa utilizar instrumentos da administração na igreja. Pode e deve-se. Mas eles têm o seu lugar. Não é para guiar, é como instrumento da própria administração das questões normais da igreja como instituição. Mas não guiam o ministério. Eles têm guiado o ministério. Além disso, não é a visão bíblica, mas visão política, sociológica, psicologia sendo utilizada em substituição, porque ela pode ser utilizada como acessório, mas estou falando aqui de questões que estão substituindo a filosofia bíblica, o que a Bíblia ensina. E ainda, pragmatismo e utilitarismo. O que interessa é o resultado. A gente cria as formas pensando nos resultados. E não são poucas as igrejas em que o resultado é aumentar o número de membros e a receita, o dinheiro que entra no caixa. Esse tem sido a meta. Então, perceba que todo um molde da igreja, do pastorado, das pregações, de tudo que vem, tudo é em foco desse objetivo. A palavra de Deus também diz os objetivos da igreja. Na hora que você muda o objetivo, você deixa de ser igreja. Porque não está no prumo, não está naquilo que Deus espera de você. Você está sendo aquilo que você quer ser. A filosofia de ministério deve ser bíblica. E ela o é quando a sua origem e dinâmica e desenvolvimento são extraídas de uma teologia bíblica, se identificando com o modelo ensinado e exemplificado nas Escrituras. Isso é que eu quero deixar pontuado de cara. É a Bíblia quem guia o que a igreja deve ser
e como o ministério deve ser desenvolvido, quais os propósitos dele, a Bíblia. Então, o que é e qual o papel da filosofia de ministério? A filosofia de ministério é o conjunto de princípios que guia o desenvolvimento do ministério, as decisões e escolhas relativas aos planos para que seja produzida uma igreja saudável. Então, coloquei 3 pontos apenas para tentar sintetizar qual o papel dessa filosofia. Proporcionar unidade e direção à igreja, mostrar à igreja qual o propósito, qual a razão de ser da igreja, o que é que ela tem, onde ela deve chegar, manter a submissão e a fidelidade à Escritura, fazer a igreja não sair desse alicerce. E, em terceiro lugar, ajudar a delinear os parâmetros de diagnóstico das prioridades, isto é, determinar o que é importante e a gradação das importâncias das atividades da igreja. Porque muito se vê hoje, por exemplo, atividades de comunhão, vamos chamar assim, sociais da igreja, sendo mais importantes do que, não sei, missão? Ou, vamos colocar aqui. Vamos deixar por isso aqui, porque eu ia dizer um negócio, mas podia ferir demais. Vamos deixar quieto, certo? Então, ajustar as prioridades, o que é mais importante para a igreja. Atividades sociais são muito importantes, mas em determinadas circunstâncias, pode ser que ela não devesse ser exercida naquele momento. Que tem alguma coisa que essa igreja precisa fazer, que por hora, pelo menos, é mais importante do que fazer uma reunião de jovens. Determinar as prioridades. A filosofia de ministério são os princípios que nos levam a fazer o que fazemos, da forma com que fazemos e pelos motivos corretos. Portanto, a Bíblia determina o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer isso e quais as motivações corretas para se fazer. Porque a gente pode fazer algo certo pelas motivações erradas. O algo certo pelas motivações erradas se torna algo errado. Alguém querer se tornar pastor pensando no salário. E até ser um bom pastor. Seu coração está errando o alvo. Então, fazer as coisas certas, da forma certa e pelas motivações corretas. Essas 3 coisas não se pode abrir mão. Além disso, devo destacar aqui também, e quando eu falo que existem, portanto, normatização, a ordem de Deus, determinação de Deus, para o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer e quais as motivações corretas, eu não estou dizendo que não haja certas questões que sejam subjetivas à igreja local. Existem princípios que são absolutos para todos, em todos os lugares, onde quer que haja uma igreja. Mas há questões que são secundárias também. Por exemplo, lá na nossa igreja, né, pastor Moisés? Quase todo mundo é de fora do bairro. Então, isso vai implicar numa forma de ser igreja, talvez diferente daqui da Missão de Cidade da Esperança, onde pode ser que todo mundo seja do bairro. Por exemplo, o evangelismo não pode ser igual. Não tem como ser. Como é que você reúne essas pessoas? Uma frequência de culto. Como é que você vai ter 5 cultos na semana? Um vindo de Parnamirim, outro vem lá da Zona Norte, outro vem... Então, percebe? Estamos falando de questões que são secundárias. Essas questões eu não estou tratando aqui. Essas questões, e a gente vê muito, a maneira como Paulo escreve uma carta para uma igreja é diferente de como ele escreve para outra igreja. Os problemas são diferentes. As orientações que ele precisa dar, existem aquelas que são para todos, existem aquelas que são para eles. Então, quando eu falo de filosofia de ministério, eu falo daquela filosofia que Paulo diz, que abrange toda e qualquer igreja. E aí, eu trato, antes de entrar no ministério pastoral, propriamente dito, eu preciso tratar isso aqui. Isso aqui vai servir de elo do trabalho de um dos grupos aqui, inclusive,
que é o grupo que está ligado à minha disciplina. O sacerdócio de todos os crentes, ou o sacerdócio universal dos santos, existe alguma maneira de dizer. O que se vê hoje, muitas vezes, às vezes é a igreja, às vezes é o próprio pastor e às vezes é o conjunto. Pastores que parecem que tem que fazer tudo. Tem que tomar todas as decisões. Tem até que decidir qual é a tinta que vai pintar a parede. Imagina as outras coisas. Eu imagino que Betânia não sabe nada sobre isso, né? Nunca viu nada sobre isso. Todo mundo espera que o pastor faça tudo. E muitos pastores esperam que todo mundo espere isso dele mesmo. Tem os pastores estrela. Ou os pastores que são aquele tipo de pessoa que é tão agitada que ele não consegue ficar parado. E aí ninguém faz nada na igreja. Ele faz tudo. Seja por uma frequência, um ritmo de vida muito acelerado, seja por orgulho, pedância, seja por que motivo for, é sempre ruim quando vemos um pastor que acaba centralizando as coisas. Seja porque a igreja força ele a isso, seja porque ele deseja. E é o que mais a gente vê. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todo crente é um sacerdote. Todo crente tem um serviço a prestar a Deus. E é isso que foi, inclusive, vemos que isso está em Efésios, quando a gente leu agora. Que todo crente seja um instrumento afiado na mão de Deus, que todo crente seja um membro ativo, seja ele que tipo de membro for, assim como os membros do corpo, todo ele tem que ser funcional. Então, veja o que Lutero diz. Servir a Deus não se restringe a um ou dois trabalhos, nem se resume a um ou dois chamados, mas está presente em todos os trabalhos e todos os chamados. Inclusive, ele trata aqui até mesmo de profissões. Ele diz que o advogado serve a Deus na sua profissão, quando tenta fazer justiça. Mas falando de âmbito de igreja, também é verdade. Todo crente recebeu o dom espiritual. É sobre isso que vai se tratar uma das apresentações do grupo. Todo crente recebeu o dom espiritual. Todo dom é relevante e todo crente é convocado, não é opcional. Todo crente é convocado por Deus para exercer o seu dom. E exercendo o seu dom, o corpo de Cristo é edificado. Então veja, todo crente é chamado para ser discípulo, para ser servo. Todo crente é chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Mas no corpo de Cristo todos são iguais. Todos, sem exceção. Não existe superior, não existe chefe. E a filosofia de muitos ministérios tem sido essa. O pastor é o chefe da igreja. Muitos pastores mandam e desmandam. Há denominações inteiras que funcionam assim. Quando é um homem de Deus, ainda vai lá. Ainda nem assim está errado. Mas quando é um homem de Deus, vai lá. E quando não é? Qual o estrago? Qual o limite de estrago que um homem desse pode fazer? Quantos pastores não são nem crentes de verdade? Estão exercendo ministério e têm poder sobre as pessoas. Isso é muito perigoso. Jesus mesmo disse que não existirá chefe, rei, dirigente entre vocês. Não. Todos vocês são iguais. Todos vocês são chamados apenas a uma coisa: a lavar os pés dos outros. Esse é o chamado de vocês. Servir os outros, não dar ordem aos outros. No entanto, Deus designa funções específicas para cada um dentro do corpo de Cristo. E como diz Paulo em 1 Coríntios, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Vejam só, quando eu digo que não existe chefe, que não existe nada, que todo mundo é igual, eu não estou dizendo, estou falando da natureza de cada um. Todos nós estamos no mesmo patamar. Eu não costumo me admirar com muita coisa, não. Por pior que seja, que alguém diga ou faça, eu não costumo me admirar. Mas teve uma vez que eu estava ouvindo na igreja uma pregação de alguém de fora e decidi, eu me admirei. Um rapaz veio pregar, alguém que há pouco tempo tinha sido, não sei se chama consagrado, mas colocar consagrado auxiliar de trabalho. Também, se você não sabe, não me pergunte o que é isso. Eu não sei, na Bíblia não está. Auxiliar de trabalho. E ele disse assim, contando uma história em que ele conversava com outro irmão do ministério. Entenda, ministério quer dizer aquele povo que senta na parte mais elevada da igreja. Aquelas pessoas que sentam ali é chamado ministério.
Pois eu quero entrar aqui, o que é ministério? E ele disse assim, na sua expressão, eu não lembro direito o que foi que ele estava falando, mas uma expressão que ele usou marcou minha mente até hoje. Estava conversando com o irmão lá e tal, ele disse, porque os irmãos lá de baixo, isso marcou feito ferro quente em gado, sabe, pastor? Nunca mais saiu da minha mente, marcou, e me dói até hoje ouvir alguém separando um cristão, linhagem, vamos chamar de protestante, separando uma parte da igreja que são os de cima e outra parte da igreja que são os de baixo. Essa foi a expressão que ele usou, os irmãos lá de baixo. Um jovem com a mentalidade de que os que estão aqui em cima são um povo diferenciado dos que estão embaixo. O povo aqui de cima é quem manda, é quem leva, é quem diz, é o povo mais perto de Deus porque está alguns centímetros acima do chão, e os irmãos lá de baixo é o povo comum. Sacerdócio universal dos santos nos lembra que todo crente é igual e não existe ninguém na igreja que está acima do outro. Ninguém. Só existe uma divisão, cabeça e membro. Não tem pescoço. Cabeça é Cristo. Todos os outros são membros. Mas Deus chamou cada membro a uma função. Cargo, não esqueça essa palavra cargo. Nos chamou a funções diferentes no corpo. Cada um exerce sua função e todos são como um conjunto de ferramentas que você precisa ter todas. E todas servem para alguma coisa. Então o que é ministério? Serviço. Ministério é serviço. O que é um ministro? Um servo. Só isso. É isso que Paulo coloca. Paulo, Pedro. Às vezes Paulo precisa defender seu ministério. Mas vamos ver. Por causa do evangelho. Não por causa do seu orgulho pessoal. Porque o evangelho dependia muito de como ele conduzia o ministério dele. Porque se Paulo caísse, eles iam devastar e eliminar tudo que Paulo tinha ensinado, que era proveniente de Deus. Então a defesa de Paulo é do evangelho. Mas todos são servos. Em Atos 6 nós vemos esse exemplo. Os apóstolos tinham o ministério, a diaconia, o serviço da palavra e da oração. E foram eleitos homens, que nós traduzimos chamando diáconos, que tinham o ministério, a diaconia, o serviço das mesas, naturezas diferentes, funções diferentes. Mas os apóstolos não se colocavam acima, enquanto pessoas. Sua função era importante, sua função era de liderança, sua função era de ensino, sua função era de, no sentido humano, guiar a igreja. Mas ele, enquanto pessoas, nunca se colocaram acima de ninguém. Pedro teve que prestar contas do que fez, por exemplo. Não é? Pedro teve que prestar contas. Quando entrou na casa de um gentil, os presbíteros de Jerusalém foram tirar satisfação com Pedro. Se ele fosse maior do que eles, diriam o quê? O que é que vocês têm a ver com isso? Eu sou Pedro, meu amigo. Mas não foi o que ele fez. Ele teve que esclarecer. Por quê? Porque todos somos iguais. Não existe patamares diferentes. Mas então qual é a natureza do ministério pastoral? John Stott fez uma pergunta, ou ele se indagou isso muito, e aqui está uma das expressões que ele usou. Hoje em dia, no entanto, há muita confusão quanto à natureza e à função dos ministros ordenados. Coloca aqui os pastores.